Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e esta é a nossa videoaula que tem como assunto o aparelho urinário. Esta videoaula ela foi baseada, tendo como referência, ela foi elaborada tendo como referência o livro de histologia básica do Junqueira e Carneiro e o capítulo ao qual eu me baseei para fazer essa aula é o capítulo de número 19, que leva o mesmo nome. Então nós vamos falar neste vídeo curso a respeito da histologia do aparelho urinário. O aparelho urinário ele é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Os rins são as estruturas basicamente filtradoras de sangue que através da filtragem desse sangue vão produzir a urina, que é o objetivo, que é o alvo do aparelho urinário, não é isso? E aí os rins vão esvaziar essa bexiga, essa urina, dentro da bexiga urinária, e a conexão do rim com a bexiga urinária são os 2 ureteres. Então eu tenho um ureter para o rim esquerdo e eu tenho um ureter para o rim direito. Esses ureteres vão desembocar na bexiga, a bexiga urinária ela vai se enchendo de urina, em uma determinada capacidade, em um determinado volume, vem o reflexo de micção e a bexiga esvazia o seu conteúdo através da uretra, certo? Então nós vamos estudar gradativamente, pausadamente, cada uma dessas estruturas e as suas respectivas funções. A urina, conforme eu já disse, é produzida pelos rins, não é? Aproximadamente 1.500 ml de urina por dia, passa para os ureteres, posteriormente para a bexiga urinária e é lançada ao exterior pela uretra. A primeira função do sistema urinário, basicamente contribuir para a homeostase. O que é a homeostase? A homeostase é definida como sendo uma condição de equilíbrio do nosso organismo. Então é uma condição de equilíbrio bioeletrolítico, bioquímico eletrolítico do nosso organismo. Tá? Como que ele contribui para essa homeostase? Produzindo a urina, através da qual são eliminados diversos resíduos do metabolismo, além de água. Então, a função número 1 do rim é produzir a urina, e essa urina ela é importante porque é através dela que serão expelidos, que serão eliminados diversos resíduos do metabolismo, contribuindo assim para a manutenção da homeostase. Tal função se realiza nos túbulos uriníferos, por meio de um complexo processo que envolve a filtração, a absorção ativa, a absorção passiva e a secreção. A segunda função é a secreção hormonal. Os rins secretam hormônios como a renina, que tem um importante papel na regulação da pressão sanguínea, e a eritropoetina, que é uma glicoproteína que vai, como o próprio nome já diz, estimular a produção dos eritrócitos. Por isso, eritropoetina. Ok? Então, o rim, além da importância na homeostase, pela formação da urina, ele também é um órgão que vai produzir, que vai secretar hormônios. São eles a renina, que vai ter relação com a pressão sanguínea, e a eritropoetina, que estimula a produção dos eritrócitos. Uma terceira função desempenhada pelos rins está em associação à pele e ao fígado, pois eles participam em conjunto da ativação da vitamina D3, que é um pró-hormônio esteroide do hormônio ativo. Tá? Então, junto com a pele e o fígado, os rins também participam da ativação da vitamina D3. Vamos então começar a falar a respeito dos rins. Bom, o rim
É um órgão em formato de feijão, isso é uma descrição anatômica. Tá? Apresenta uma borda convexa e uma outra borda côncava. No centro do hilo, no centro da borda côncava, nós temos o hilo renal. Ok? O hilo renal está localizado na borda côncava e é um local de entrada e saída de vasos sanguíneos, além da entrada de nervos e saída de ureteres. Ok? Então aqui a gente está vendo justamente o rim em formato de um grão de feijão, com uma borda côncava e uma borda convexa. Vamos lá, uma borda convexa e uma borda côncava. O hilo renal está na borda côncava e aqui está o hilo, onde nós temos a saída de ducto, a entrada e a saída de vasos e nervos. O hilo, ele contém ainda tecido adiposo e os 2 ou 3 cálices que se reúnem para formar a pelve renal, que é a parte superior dilatada do ureter. Então aqui a gente está vendo, olha, os cálices renais, que vão se unir formando a pelve renal, que é a parte superior e dilatada do ureter. Além dos cálices da pelve que passam pelo hilo renal, nós temos também tecido adiposo preenchendo esse espaço. O rim é constituído pela cápsula, que é um tecido conjuntivo denso, tá, externo, e tem 2 zonas, a zona cortical e a zona medular. Sempre que nós pensarmos em zona cortical e zona medular em qualquer órgão, nós vamos imaginar que a zona cortical ela é periférica, ela é externa, e a zona medular ela é central, ela é interna. Então vamos confirmar isso. Olha só, a zona medular ela é formada por 10 a 18 pirâmides medulares. Essas pirâmides medulares elas eram chamadas anteriormente de pirâmide de Malpighi. Mas lembre-se que recentemente a Sociedade Brasileira de Anatomia tem publicado a Nómina Anatômica, que tem excluído, isso é uma tendência mundial, excluído os epônimos, né? Excluído os nomes de homenagem e colocando o nome relativo à função, ou à localização, ou à estrutura. Desde então, as pirâmides de Malpighi deixaram de ser chamadas dessa forma e começaram a ser chamadas de pirâmides medulares, justamente por estarem localizadas na zona medular, tá? Cujos vértices dessas pirâmides fazem saliência nos cálices renais, formando as papilas, sendo cada uma delas formada por 10 a 25 orifícios, denominados área crivosa. Da base de cada pirâmide partem os raios medulares que vão penetrar na cortical. Então, olha só, o que nós estamos vendo aqui? Essa região escura é a pirâmide medular. Da base da pirâmide partem os raios medulares que invadem a região cortical, que é externa. As pirâmides medulares, elas se esvaziam nos cálices renais, conforme a gente disse anteriormente. Entre cada pirâmide renal, nós temos a coluna renal. Então, pirâmide renal, raios medulares, coluna renal, e as pirâmides medulares esvaziam num cálice renal. Ok? Olha aqui, numa imagem real, ao observarmos uma lâmina histológica do rim, nós vamos perceber aqui a região medular, a região central,
Aqui a região cortical ou região periférica. Aqui nós estamos observando externamente a cápsula renal, que é um tecido conjuntivo denso que vai revestir esse rim externamente, ok? Aqui, na zona medular, que está sendo alvo do nosso estudo aqui neste momento, ela é dividida em zona medular externa e zona medular interna. Tá? Cada lobo renal é formado por uma pirâmide e pelo tecido cortical que recobre a sua base e os seus lados. Um lóbulo é constituído por um raio medular e pelo tecido cortical que fica em volta, delimitado pelas artérias interlobulares. Então, o lobo renal é formado pela pirâmide e o tecido cortical que recobre a sua base e os seus lados. Então, nessa imagem, a gente pode dizer então que um lobo renal é isso aqui, olha. Cada uma dessas estruturas que eu estou mostrando é um lobo renal. E aí a gente vai conseguir observar aqui, olha. Então aqui eu tenho a pirâmide renal. Aqui eu tenho a região cortical do rim. E aqui eu tenho a cápsula. Então isso aqui é um lóbulo renal. Perdão, um lobo renal. Já o lóbulo é constituído por um raio medular e o tecido cortical que fica em volta, delimitado pelas artérias. Então aqui, olha, eu tenho os raios medulares. Aqui eu tenho as artérias e veias interlobulares. Então eu digo que isso aqui é um lóbulo renal. Tá aqui, ó, lóbulo renal. Um raio que é delimitado pela sua região cortical e tem como limite inferior as artérias e veias. Todo esse conjunto é um lobo renal. Cada uma unidade dessa aqui é um lóbulo renal. Cada túbulo urinífero do rim é composto de duas porções funcionais distintas. Ou seja, composto de duas porções que exercem funções diferentes. A primeira porção é o néfron, que nós temos aproximadamente entre 600 a 800 mil néfrons em cada rim. A outra porção do túbulo urinífero é o túbulo coletor. Bom, o néfron é formado por uma parte dilatada, que é o corpúsculo renal. Então está aqui. Essa parte dilatada do néfron é o corpúsculo renal. Pelo túbulo contorcido proximal, então está aqui em azul, o túbulo contorcido proximal, porque está no início do néfron. Pelas partes delgada e espessa da alça de Henle. Então tá lá. Aqui nós temos a parte espessa, aqui a parte delgada. Depois forma novamente uma parte espessa ascendente, para depois chegar ao túbulo contorcido distal, que também constitui o néfron. O túbulo coletor começa no túbulo contorcido distal. Então, o túbulo contorcido distal é a transição entre o néfron e o túbulo coletor aos segmentos corticais ou medulares dos ductos coletores. Então, tá lá. Aqui nós vimos o néfron, que é o corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, alça de Henle. A partir do túbulo contorcido distal, a gente já tem o ducto coletor.
E o ducto coletor, que está na parte medular, na parte cortical do rim, a gente chama porção cortical do ducto coletor e aqui a porção medular do ducto coletor. Então, essas duas unidades, o néfron e o túbulo coletor, são partes constituintes de cada túbulo urinífero. Tá? Então, aqui numa visão um pouco mais distante, a gente consegue observar isso. Né? Então, aqui o corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, alça espessa de Henle, parte descendente, alça delgada de Henle, alça espessa de Henle, porção ascendente, túbulo contorcido distal, já começa a fazer parte do túbulo coletor, e aí a gente tem a porção cortical e a porção medular do ducto coletor, do túbulo coletor. Okay? O túbulo coletor vai desembocar num ducto coletor. Tá? Então, túbulo coletor desemboca num ducto coletor. Vamos então caracterizar quanto à função cada um desses constituintes. Os corpúsculos renais têm uma importante função, têm um importante papel na filtração do sangue. Então vamos entender como esses corpúsculos renais eles vão atuar, qual é a correlação, qual a relação dele com a filtração do sangue. Então o corpúsculo renal tem cerca de 200 micrômetros de diâmetro e é formado por um tufo de capilares, que é o glomérulo. Esse glomérulo ele vai ser envolto pela cápsula de Bowman. Então olha só, o corpúsculo renal ele tem cerca de 200 micrômetros de diâmetro e é formado por um tufo de capilares e ele, corpúsculo renal, é envolto pela cápsula de Bowman. A cápsula possui dois folhetos. Um folheto interno ou visceral, que está aderido, que está junto aos capilares que formam o glomérulo, e o outro externo, também chamado de parietal, que forma os limites do corpúsculo renal. Então, olha só, aqui a gente está vendo o corpúsculo renal, o glomérulo, que é uma rede de capilares, e a cápsula de Bowman. Aqui, a gente consegue ver a cápsula de Bowman mais destacada aqui, olha, em torno do corpúsculo renal. No caso aqui, seria essa membraninha que a gente está vendo aqui. Se nós observarmos, aqui olha, aqui está a cápsula de Bowman. Se nós observarmos, ela vai ter uma relação interna, então a gente tem um folheto interno, e a gente tem um folheto externo. Esse folheto aqui, que a gente está vendo, olha, é o folheto parietal, que é o folheto externo. Lá dentro, em contato com os glomérulos, nós temos o folheto visceral, ou folheto interno, da cápsula de Bowman. Ok? O folheto externo, ou parietal, é constituído por epitélio simples pavimentoso, que se apoia na lâmina basal e numa fina camada de fibras reticulares. Então, por definição, quando a gente tem uma boa base aí dos tecidos fundamentais, dos tecidos básicos da histologia, a gente vai lembrar que sempre que eu tiver células epiteliais, como aqui o epitélio simples, por que epitélio simples? Porque é apenas uma camada. Por que pavimentoso? Pelo formato de suas células epiteliais ser mais achatado. Nós sabemos que na base de todo epitélio eu tenho uma lâmina basal. E que em alguns locais a membrana basal ela é constituída por lâmina basal mais fibra reticular, que é nesse caso aqui. Então eu digo que nesse caso aqui, na verdade, eu tenho uma membrana basal constituída pela lâmina basal mais fibras reticulares.
Já o folheto interno ou visceral, as células elas vão se modificar durante o desenvolvimento embrionário, adquirindo características individualizadas, próprias. Estas células elas são chamadas de podócitos. Podócitos. E são formadas pelo corpo celular, de onde partem diversos prolongamentos primários que dão origem a prolongamentos secundários. Então, se nós observarmos aqui, olha só, eu tenho a cápsula de Bowman. Nesse caso aqui, olha, eu estou me referindo ao folheto externo, ao folheto parietal da cápsula de Bowman, em que eu já disse para vocês, nós temos um epitélio simples pavimentoso. Está aqui, uma única camada de células com núcleo achatado no sentido horizontal. Já o folheto visceral da cápsula de Bowman, nós vimos que é constituída por um tipo de célula específica chamada podócitos, que estão aqui. Então a gente observa aqui que em torno dos capilares que formam o glomérulo, nós temos os podócitos, que são essas células marcadas aqui. Olha lá. Então aqui eu tenho um podócito. Esse podócito vai partir do seu citoplasma uns prolongamentos. Esses prolongamentos, eles são chamados prolongamentos primários. Esse grandão aqui, ó, que parte do citoplasma. Então tá aqui o citoplasma, tem um grande prolongamento aqui chamado prolongamento primário. Deste prolongamento primário, eu tenho projeções deste prolongamento. Então, parte do prolongamento primário, partem do prolongamento primário os prolongamentos secundários. Estes prolongamentos secundários, eles vão entrar em contato, eles entrarão em contato com o endotélio do capilar glomerular. Então, eles vão conectar ao endotélio do capilar glomerular. O espaço que eu tenho entre os prolongamentos secundários, aqui, vamos mostrar nessa imagem fechada aqui, olha. Eu tenho aqui prolongamento primário, que partiu lá do podócito. Prolongamento primário. Esses prolongamentos primários dão origem aos prolongamentos secundários, que estão conectados à membrana basal do endotélio capilar. O espaço entre os prolongamentos secundários, nós chamamos de fenda de filtração. Ok? Então ficou clara essa estrutura? Podócito, prolongamento primário, prolongamento secundário. O espaço entre os prolongamentos secundários, nós temos a fenda de filtração. Tá? Aqui a gente está observando uma micrografia eletrônica mostrando o número 1 ali anotado aqui, olha, prolongamento primário. Número 2, os prolongamentos secundários, né, que partem da célula do folheto visceral da cápsula de Bowman ou podócitos, que é o P aqui, olha, o P, que é o podócito, e circundam os capilares glomerulares. Esse espacinho apontado pela seta são as fendas de filtração que eu acabei de dizer para vocês. Ok? É uma foto fantástica, né? Para demonstrar isso aí que a gente está falando. Entre os prolongamentos secundários dos podócitos existem espaços denominados fendas de filtração que são fechados por uma membrana com cerca de 6 nanômetros de espessura, quer dizer, muito fina, né? Ainda não existe uma definição fisiológica exata quanto à função dos podócitos. Nós ainda não temos muita clareza nesse conceito. Acredita-se que estejam envolvidos na permeabilidade seletiva da filtração, entre outros processos fisiológicos. Tá? Então tem-se uma certa noção, uma certa ideia de que eles estejam envolvidos na permeabilidade seletiva da filtração. Mas não se tem ainda uma clareza muito grande
acerca da função dessas estruturas. Cada corpúsculo renal tem um polo vascular pelo qual penetra a arteríola aferente e sai a arteríola eferente. Então, a arteríola aferente é a arteríola de chegada. E vai sair do corpúsculo renal uma arteríola eferente. Tem também um polo urinário, onde tem o início o túbulo contorcido proximal, que é o estágio seguinte do néfron, né? Nós vimos que o corpúsculo renal é o primeiro estágio do néfron, depois do corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal. Ok? Então, o corpúsculo renal tem o polo vascular, que é onde entra a arteríola aferente por onde sai a arteríola eferente, e nós temos ainda o polo urinário, que é onde tem o início o túbulo contorcido proximal. Então vejamos aqui, olha. Isso aqui é uma arteríola aferente, que está entrando. Aqui é uma arteríola eferente que está saindo. Então eu chamo isso aqui, olha, de polo vascular. Arteríola aferente chegando, arteríola eferente saindo. Polo vascular. Do outro lado, eu tenho o polo urinário, que é o início do túbulo contorcido proximal. Então, polo vascular, polo urinário. Aqui a gente está vendo os capilares glomerulares envoltos pelo folheto visceral da cápsula de Bowman. Aqui as projeções secundárias, aqui as primárias e aqui os podócitos, essas bolinhas grandes aqui. E aqui a gente está vendo o folheto parietal da cápsula de Bowman com as suas células dispostas numa única camada, então epitélio simples, pavimentoso. Ao penetrar no corpúsculo renal, a arteríola aferente divide-se em vários capilares, que vão constituir as alças. Além disso, há conexões diretas entre o vaso aferente e o eferente, pelas quais o sangue pode circular mesmo sem passar pelas alças do glomérulo. Então, nem todo sangue que entra no glomérulo, que entra no corpúsculo renal, pela arteríola aferente, vai necessariamente passar pelos capilares para serem filtrados. Uma parcela desse sangue vai transitar direto do vaso aferente para o eferente e nem vai sequer ser filtrado. Os capilares glomerulares são do tipo fenestrado, sem diafragma nos poros das células endoteliais. Quando eu digo um capilar do tipo fenestrado, a gente se lembra que as fenestrações são orifícios que tem no endotélio, na parede desse vaso. Algumas dessas fenestras, de alguns tipos de vasos, apresentam uma membrana, que é o diafragma. No caso dos capilares glomerulares, eles são do tipo fenestrado, está errada a digitação aí, é fenestrado, porém, eles não apresentam esses diafragmas nos seus poros. Tá? Se não tem esse diafragma, quem vai ajudar nessa filtração, nesse processo, é a própria membrana basal, que está entre as células endoteliais e os podócitos que revestem a superfície externa desses capilares. Ok? Admite-se que esta membrana basal, que é a fusão das lâminas basais do endotélio e dos podócitos, né? Se a gente remontar, se nós voltarmos a nossa memória aí, lá no capítulo de tecido epitelial, você vai se lembrar que uma membrana basal, ela pode ser constituída basicamente por duas lâminas basais, ou uma lâmina basal e uma lâmina reticular. Nesse caso aqui, a membrana basal, que a gente está citando, é a fusão da lâmina basal do endotélio, ou seja, do capilar, com a lâmina basal do podócito, que nós já falamos. Tá? Essa membrana basal tem se admitido que ela é a principal barreira de filtração do glomérulo desse sangue que está transitando ali. Okay? A membrana basal glomerular humana
varia de 215 a 430 nanômetros de espessura e é constituída de 3 camadas: lâmina rara interna, lâmina densa e lâmina rara externa. A lâmina rara interna está situado próximo às células do endotélio, por isso interna, que aparecem claras nas micrografias eletrônicas. A lâmina densa recebe esse nome, ela é uma lâmina intermediária. Recebe esse nome de lâmina densa porque ela é elétron densa, né? Ou seja, ela é mais escura nas micrografias eletrônicas. Já a lâmina rara externa, que também é clara, está mais externa à luz do capilar, portanto, em contato com os podócitos. Então, quando eu digo membrana basal glomerular, eu estou me referindo a uma membrana com 3 camadas, como se fosse um sanduíche. Os dois pães, os mais claros ali, seria a lâmina rara interna, que está em contato com o endotélio do capilar. A lâmina rara externa está em contato com o outro lado, ou seja, com o podócito. Entre essas duas lâminas é como se fosse o hambúrguer, que é mais escuro. Lâmina densa. Recebe esse nome porque, ao microscópio eletrônico, ela apresenta um aspecto mais escuro, mais denso. Ok? E nós já falamos que acredita-se que essa membrana basal glomerular é o principal meio, o principal mecanismo de filtração do sangue glomerular. Então aqui a gente está vendo, olha só, a barreira de filtração glomerular normal, né, de um indivíduo normal. A letra E aqui, olha, é o endotélio. E esse buraquinho que a gente está vendo aqui é a fenestração do endotélio, que essa cabeça da seta escura está mostrando aí. Ok? Aqui, a BL são as duas lâminas basais fundidas, uma do endotélio e outra do podócito. Então aqui a gente está vendo a membrana basal, na verdade, né? E as setas indicam os diafragmas na fenda de filtração. Não tem diafragma nas fenestras dos capilares, mas na fenda de filtração, que está entre as projeções secundárias aqui, tem diafragma, a gente está vendo esses pequenos tracinhos aí. Tá? Membrana basal é uma lâmina densa central envolvida por duas lâminas lúcidas. Então a gente está vendo aqui, olha, lâmina densa no centro, mais escura, e nas periferias duas lâminas lúcidas. A lâmina lúcida, que a gente viu aqui, a lâmina rara interna, está em contato com o endotélio do capilar. A lâmina rara externa está em contato com as projeções do podócito, que é o P grandão aqui. Ficou claro? Somando-se o fluxo sanguíneo nos 2 rins, dá 1 litro de sangue por minuto, verifica-se que a cada 4 ou 5 minutos passe por eles a totalidade do sangue circulante. Obviamente, nós estamos nos referindo ao indivíduo com 4 a 5 litros de sangue. Quanto maior for o indivíduo, maior vai ser a quantidade de sangue, mais tempo vai demorar para esse rim filtrar todo o sangue. Mas, em média, como passa mais ou menos 1 litro de sangue por minuto, vai demorar mais ou menos 5 minutos para o rim filtrar todo o sangue do nosso corpo. Os glomérulos são formados por capilares arteriais, cuja pressão hidrostática, que varia em torno de 45 milímetros de mercúrio, é muito elevada em relação aos outros capilares. O filtrado glomerular forma-se pela pressão hidrostática do sangue, a qual, no entanto, se opõe à pressão osmótica dos colóides do plasma, ou seja, a pressão osmótica plasmática, que é em torno de 20 milímetros de mercúrio, e a pressão do líquido contido na cápsula de Bowman, de 10 milímetros de mercúrio. Então nós vimos que a pressão hidrostática do sangue é em torno de 45 milímetros de mercúrio. Né? Essa pressão hidrostática do sangue vai ter a oposição da pressão osmótica dos colóides do plasma, que é de 20,
e da pressão do líquido da própria cápsula de Bowman, que é de 10 milímetros de mercúrio. Então, 45 de pressão hidrostática contra 20 mais 10 da pressão do líquido na cápsula de Bowman. Como a pressão hidrostática nos capilares é de 45 milímetros de mercúrio e as forças que se opõem a ela somam 30 milímetros de mercúrio, eu posso dizer que a força de filtração é a diferença entre elas. Porque de um lado eu tenho uma pressão hidrostática favorável, do outro eu tenho a soma da pressão osmótica com a pressão do líquido da cápsula. Então é 45 menos 20 mais 10. 45 menos 30. Eu vou dizer que a força de filtração resultante não é de 45, deveria ser se fosse só a pressão hidrostática. Vai ser de 15. Por quê? Opondo-se aos 45 milímetros da pressão hidrostática, eu tenho os 30 milímetros das duas outras forças somadas. Ok? O filtrado glomerular tem concentrações de cloreto, glicose, ureia e fosfato semelhantes à do plasma sanguíneo. Bastante semelhantes. Porém, diferente do plasma sanguíneo, quase não possui proteínas. Por que será que quase o cloreto, a glicose, a ureia, o fosfato passa e as proteínas não? Justamente porque macromoléculas não são capazes de atravessar a barreira de filtração glomerular. Então, como as proteínas são macromoléculas, elas não transitam por essa barreira de filtração. Já as outras estruturas, os outros produtos, conseguem atravessar essa barreira. Então, como o filtrado glomerular e o plasma sanguíneo eles vão ter um equilíbrio nessas condições, à exceção das proteínas. Ok? Bom, vamos agora, terminamos de falar a respeito dos corpúsculos renais, mas vamos falar ainda a respeito do rim, né, das células mesangiais. Essas células, elas estão presentes em alguns locais, em certas regiões, na parede dos capilares glomerulares. Então, não estão presentes em todos os capilares e nem toda a extensão dos capilares, mas em certas regiões nas paredes desses capilares glomerulares. Há pontos em que a lâmina basal não envolve toda a circunferência de um só capilar, constituindo uma membrana comum a duas ou mais alças de capilares. Então é como se eu tivesse um recobrimento comum de duas ou mais alças de capilares. É principalmente nesse espaço entre esses capilares que utilizam a mesma membrana que se localizam as células mesangiais. Então olha só, eu tenho aqui um capilar que está envolvido por completo por sua membrana basal. Aqui a mesma coisa. Entre eles, a gente não vê célula mesangial. Olha na imagem de baixo. Eu tenho um capilar aqui, tenho um capilar aqui, e esses dois capilares são envolvidos por uma única membrana basal. Quando isso acontece, entre esses dois capilares, eu tenho uma célula mesangial. Elas também podem ser encontradas na parede dos capilares glomerulares, entre as células endoteliais e a lâmina basal. Tá? Qual que é a função dessas células mesangiais? Basicamente, elas são células contráteis e são receptores para angiotensina 2, que é um hormônio capaz de reduzir o fluxo sanguíneo glomerular. Então veja bem, elas têm receptor que captam a presença do hormônio que vai dizer diminua o fluxo sanguíneo desse glomérulo.
Como elas são células contráteis, elas vão realizar esse papel por receberem, por perceberem a presença desse hormônio. Além disso, possuem também receptores para o hormônio ou fator natridiurético, que são produzidos por células musculares cardíacas, do átrio do coração. Esse hormônio, o hormônio natridiurético, é um vasodilatador, é um potente vasodilatador que vai atuar relaxando as células mesangiais. Então ela vai fazer com que as células mesangiais deixem de estar contraídas, aumentando assim o volume do sangue nos capilares e a área disponível para a filtração. Então essas células mesangiais, tanto elas atuam quando contraídas, diminuindo o fluxo sanguíneo glomerular. Isso acontece quando elas percebem a presença da angiotensina 2, como elas atuam quando relaxadas, aumentando o fluxo sanguíneo para aquela região, quando recebem ou percebem a presença do fator natridiurético, que é um hormônio que foi produzido lá pelas células do átrio, as células musculares do átrio cardíaco. Ok? Além dessa importante função que eu acabei de citar para vocês, as células mesangiais, elas também promovem suporte estrutural aos glomérulos. Então, promovem um suporte estrutural aos glomérulos, sintetizam a matriz extracelular, fagocitam e digerem substâncias normais que estão danificadas ou que serão substituídas, e mesmo patológicos, retidas pela barreira de filtração, além de produzir moléculas como as prostaglandinas endoteliais, que causam a contração da musculatura lisa das arteríolas aferentes e eferentes do glomérulo. Então, são células que apresentam uma grande quantidade de funções muito importantes, mas que no final de tudo, a gente pode considerar como uma das principais funções dessa célula conduzir, aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo glomerular. Mas nós não podemos esquecer que, além disso, as células mesangiais, elas também são responsáveis por secretar alguns produtos, por defender, por fagocitar tanto células normais do indivíduo, mais velhas, sem função, quanto complexos de antígenos mais anticorpos. Ok? Bom, então assim a gente termina de falar, chega ao fim a primeira parte do néfron, que é o glomérulo renal. Tudo bem? Do corpúsculo renal, que é constituído do glomérulo renal, do corpúsculo renal, nós vimos que o corpúsculo renal tem um polo urinário. E que esse polo urinário vai dar origem ao túbulo contorcido proximal. Então vamos começar a falar a partir de agora, na sequência, ainda dentro de néfron, do túbulo contorcido proximal. No polo urinário do corpúsculo renal, o folheto parietal, ou seja, o folheto externo da cápsula de Bowman, se continua com o epitélio cuboide ou colunar baixo do túbulo contorcido proximal. Então veja bem, aqui o corpúsculo renal, o folheto externo, ele vai ser contínuo ao túbulo contorcido proximal. Aqui eu falei, citei para vocês o polo urinário. Então a gente está vendo aqui, olha, vem o folheto externo da cápsula de Bowman com seu epitélio simples pavimentoso, ele é contínuo ao túbulo contorcido proximal. E aí o túbulo contorcido proximal, ele tem células cúbicas ou colunares bem baixas. Tudo bem? O túbulo contorcido proximal é maior do que o túbulo distal. E suas células têm citoplasma basal, fortemente acidófilo, ou seja, cora fortemente por corantes ácidos, devido à presença de grande quantidade de mitocôndrias.
Sempre que uma célula ou um tecido que a gente estiver estudando for fortemente corado por corante ácido, nós vamos desconfiar, entre outras estruturas, da grande presença de mitocôndrias, que é o que acontece nas células do túbulo contorcido proximal. Tá? Então a gente está vendo aqui, olha, túbulo contorcido proximal, as células mais escuras, né, a gente percebe aqui, fortemente coradas com corantes bem escuros. Então esse é um córtex renal, mostrando TCP, os túbulos contorcidos proximais, TCD, os túbulos contorcidos distais. E um corpúsculo renal com seu polo vascular, onde se nota a mácula densa, que está um círculo aqui, e do outro lado o polo urinário, né, em que nós vamos perceber que as células do túbulo proximal têm um citoplasma bastante acidófilo, né? Diferente, olha só, nós vamos falar disso depois, das células do túbulo contorcido distal. Ok? Então, olha lá, aqui a gente está vendo o túbulo contorcido proximal, a gente percebe aqui as células com núcleos redondinhos, então células mais pracúbicas, né? Ou colunares bem baixas. Aqui a gente está vendo a orla em escova, que a gente vai falar já já, e o citoplasma mais escuro é um indício da grande quantidade de mitocôndrias, que já já a gente vai entender a razão de ser dessas mitocôndrias. O seu citoplasma apical apresenta uma grande quantidade de microvilosidades. Essas microvilosidades, os microvilos, nós também já estudamos em tecido epitelial, são projeções do citoplasma em formas de dedos de uma luva, né, que aumentam a superfície de contato daquela célula com algo a ser absorvido. Então eu posso afirmar que quanto maior a quantidade de microvilosidades de uma determinada célula, maior é a capacidade absortiva. Só que veja bem, o processo de absorção é um processo que demanda muita energia. Ah, Otávio, quer dizer então que a presença daquelas mitocôndrias que você falou, que caracterizam a coloração mais escura das células do túbulo proximal, é para suprir essa grande energia de uma célula que vai filtrar muito, que vai absorver muito? Exatamente. Né? Então essa orla em escova nada mais é do que uma grande quantidade de projeções citoplasmáticas, que são as microvilosidades. Como essas células são largas, em cada corte transversal de um túbulo proximal aparecem apenas 3 a 4 núcleos esféricos. Os limites entre essas células, as células desses túbulos, são dificilmente observados no microscópio óptico. Aqui eu acho que o Junqueiro e o Carneiro foram até bastante humildes, né? Porque não é que é dificilmente observadas, não. Raramente observadas ao microscópio óptico. Então aqui a gente está vendo, olha só, aquela mesma imagem anterior. Então aqui eu tenho o folheto visceral da cápsula de Bowman. Aqui eu tenho o folheto parietal da cápsula de Bowman. Ok? Aqui a gente está vendo, olha, um túbulo contorcido proximal, externo aqui. Essas estruturas escuras que vocês estão vendo aqui é a grande quantidade de mitocôndrias que a gente vê nessas células. Aqui. Então aqui eu estou vendo, olha, um corpúsculo renal. Aqui eu estou vendo um túbulo contorcido proximal. Observe a estrutura desse túbulo contorcido proximal, de uma célula desse túbulo. Essas projeções que nós estamos vendo aqui são as microvilosidades. Essas projeções formam a orla em escova. Observe a grande quantidade de mitocôndrias que a gente... Todas essas estruturas aqui são mitocôndrias. Ou seja, um tipo de célula bastante característico, bastante especializado na absorção, porque vai demandar muita energia, então as mitocôndrias estão ali para isso. Tá? Os túbulos proximais
possuem lúmens amplos e são circundados por muitos capilares sanguíneos. Olha só, já estamos começando a querer entender as funções disso aí. Veja bem, se eu tenho uma célula que é desenhada estruturalmente para promover a absorção e em torno dessas células eu tenho muitos capilares sanguíneos, a gente vai entender isso já já. Vamos conectando essas ideias, hein? O citoplasma apical das células dos túbulos proximais possui canalículos que partem da base dos microvílulos e aumentam a capacidade de o túbulo proximal absorver macromoléculas. Pronto. Agora a gente já entendeu por que é importante ter muitos microvílulos nas células dos túbulos proximais. Porque, na verdade, dessas projeções, desses microvílulos, vão partir canalículos que vão aumentar a capacidade do túbulo proximal em absorver essas macromoléculas. O filtrado glomerular passa para o túbulo contorcido proximal, onde começa o processo de absorção e excreção. Esse segmento do néfron absorve a totalidade da glicose e dos aminoácidos contidos no filtrado glomerular e aproximadamente 70% da água, bicarbonato, do cloreto de sódio, além dos íons de cálcio e fosfato. Ou seja, absorve quase tudo. Quase tudo. Ok? A glicose, aminoácidos e os íons são absorvidos por transporte ativo, com gasto energético. Olha, Otávio, quer dizer então que é por isso que tem aquela grande quantidade de mitocôndrias nas células do túbulo contorcido proximal? Nota 10. Parabéns. Inclusive, se eu fosse um professor, o seu professor que fosse elaborar uma prova sua, eu colocaria uma das perguntas que eu faria essa. Justifique a importância de uma grande quantidade de mitocôndrias como a que nós encontramos na célula do túbulo contorcido proximal do rim. Além da estrutura que nós vimos que favorece a absorção da glicose, dos aminoácidos e dos íons gasta energia. Então eu preciso ter uma organela extremamente diferenciada, especializada na característica de suprir de energia essa célula para desempenhar essa função. Já a água não gasta energia para ser absorvida, ela vai acompanhar passivamente essas substâncias. Ok? Quando a quantidade de glicose no filtrado excede a capacidade de absorção dos túbulos proximais, a urina se torna mais abundante e contém glicose. Então, esse excesso vai ser filtrado pela urina e vai ser jogado para fora. Ok? Então, veja bem, por isso que a urina, por exemplo, do diabético, é uma urina que um dos sinais que a gente vê popularmente falando é que a gente, quando urina, junta formiga ali naquela região, né? Pela grande quantidade de glicose na urina produzida por esse indivíduo, porque a insulina não está sendo produzida adequadamente, a glicose não está entrando para as células para ser metabolizada, chega lá no rim, aumenta a quantidade da glicose no filtrado glomerular. Essa glicose vai ser direcionada para a urina e quando a gente urina, eu tenho uma grande quantidade de glicose ali naquela região. O túbulo contorcido proximal também secreta creatinina e substâncias estranhas ao organismo, como, por exemplo, os ácidos úrico e paraamino hipúrico e a penicilina, retirando essas moléculas do plasma intersticial do rim. Então, além da função que nós acabamos de falar da absorção, também secreta essas substâncias. Tá?
Esse processo ativo é conhecido como secreção tubular, não absorção, secreção tubular. O estudo da velocidade da secreção tubular da creatinina, por exemplo, que é a depuração de creatinina, é útil na clínica para avaliar a função renal. Por isso que quando os médicos querem saber se o rim está funcionando adequadamente, um dos principais exames que ele pede é a dosagem da creatinina, além da dosagem de ureia, né? Então, é justamente porque o túbulo contorcido proximal também secreta essa creatinina, ok? Ok, então, assim nós concluímos a segunda parte do néfron, que é o túbulo contorcido proximal. Vamos passar a falar a partir de agora da terceira parte, da parte do néfron, a parte final típica do néfron, que é a alça de Henle. Alguns professores, alguns autores ainda falam alça de Henle. Outros falam alça de Henle. Eu aprendi e eu ensino alça de Henle, ok? É uma estrutura em forma de U, que consiste em um segmento delgado interposto a dois segmentos espessos. Um segmento espesso descendente, um segmento espesso ascendente, e entre esses dois segmentos nós temos uma perna delgada em forma de U dessa alça de Henle, ok? Os segmentos espessos têm estrutura muito semelhante à do túbulo contorcido distal, que nós vamos estudar já já, tá? Então, os dois segmentos espessos têm estrutura muito semelhante ao túbulo contorcido distal. Tá aqui, olha só. Então, eu tenho aqui segmento espesso descendente da alça de Henle, segmento ou parte delgada da alça de Henle, segmento espesso ascendente da alça de Henle. Tudo isso junto forma a alça de Henle, os dois segmentos espessos e o segmento delgado. Lembrando que os dois segmentos espessos têm estrutura semelhante ao túbulo contorcido distal, que é a nossa próxima estrutura a ser estudada. Ok? Olha só. Então aqui a gente está observando, olha, aqui o corpúsculo renal com a cápsula de Bowman, que é contínua ao túbulo contorcido proximal. O túbulo contorcido proximal termina na alça de Henle, na parte espessa descendente da alça de Henle, parte delgada da alça de Henle, parte ascendente espessa da alça de Henle. Então a parte espessa é muito semelhante à porção do túbulo contorcido distal, que a gente vai falar já já. Aqui a gente está vendo uma região na transição entre a região cortical e medular, tá? Onde a gente pode observar, através de cortes transversais, de túbulos coletores, que são isso aqui, os TCs, a gente ainda não estudou túbulo coletor, chegaremos lá, e os segmentos espessos da alça de Henle, que é o AHE, tudo bem? Que é de composição semelhante aos túbulos contorcidos distais. Os capilares, que estão aqui C, também podem ser observados. TC, como nós já vimos, é o túbulo coletor. Ok? Na parte mais externa da medula, lembrando que a medula é a parte interna do parênquima renal, né? O segmento espesso descendente da alça de Henle, com um diâmetro externo de 60 milímetros, estreita-se para um diâmetro de 12 milímetros e se continua com a parte descendente delgada da alça. Então, o segmento espesso tem aproximadamente 60 milímetros, vai se afunilar, se afinar para 12 milímetros a partir do segmento descendente da alça delgada. Tá?
O lumen desse segmento do néfron é largo, porque a parede da alça é formada por epitélio simples pavimentoso. Epitélio simples pavimentoso. Então tá lá, olha. Então eu tenho porção descendente espessa da alça de Henle, em torno de 60 milímetros. E aí, quando chega a porção descendente delgada, baixa para 12. Ok? Aqui, a gente está vendo a parte delgada da alça de Henle numa micrografia eletrônica. Tá? E a gente consegue observar aqui as células pavimentosas, né, que fazem parte da parede dessa alça delgada e parte de um ducto coletor aqui de um capilar logo abaixo. Aproximadamente 1/7 dos corpúsculos se localizam próximo à junção córtico-medular, fazendo parte dos néfrons justamedulares, ou seja, dos néfrons da região medular. Os outros são chamados de néfrons corticais por estarem localizados na região cortical do rim. Okay? Todos os néfrons participam dos processos de filtração, absorção e secreção, independente da região de onde eles estejam. No entanto, os néfrons justamedulares desempenham um papel importante ao estabelecer um gradiente de hipertonicidade no interstício da medula renal, que é a base funcional para os rins produzirem a urina hipertônica, que é o que vai garantir a continuidade do estado de homeostase, que é a primeira e a principal função que eu disse para vocês quando introduzimos o assunto de sistema urinário. Os néfrons justamedulares têm alça de Henle muito mais longas, estendendo-se até a profundidade da medula renal. Então vai do início até o fim da medula renal. Essas alças têm segmentos espessos curtos e segmento delgado longo, tanto na sua porção descendente, quanto na sua porção ascendente. Por outro lado, os néfrons da região cortical têm alça de segmento delgado descendente muito curto, sem segmento delgado ascendente. Então eu consigo diferenciar no esquema, por exemplo, a alça delgada de néfrons justamedulares com néfrons corticais. Como que eu vejo isso? Veja bem, a alça delgada, a alça do segmento delgado descendente dos néfrons corticais é curta e não tem segmento delgado ascendente. Ok? Tem segmento espesso, não tem segmento delgado ascendente, diferente dos néfrons justamedulares. A alça de Henle participa da retenção de água. Apenas os animais com essas alças são capazes de produzir a urina hipertônica e assim poupar a água do corpo. Tá? Ela cria um gradiente de hipertonicidade no interstício medular que influencia a concentração da urina à medida em que ela passa pelos ductos coletores. Essa influência vai ditar para o nosso organismo se ele vai ter que absorver mais ou menos água. E quem vai ficar bastante ativo na absorção de água? Justamente a alça de Henle. Então a alça de Henle tem um importante papel na concentração, na formação da urina, na medida em que ela absorve água de acordo com a tonicidade necessária. Embora o segmento delgado descendente da alça de Henle seja completamente permeável à água, o segmento ascendente inteiro é impermeável a ela. Está errada a digitação aí, né? Importimeável, isso não existe, né?
impermeável a ela. No segmento espesso ascendente, não estamos falando mais do segmento delgado, estamos falando do segmento espesso ascendente. O cloreto de sódio é transportado ativamente para fora da alça para estabelecer o gradiente medular que é necessário para concentrar a urina. Então nós estamos vendo até agora, lá no início, no túbulo contorcido, lá na cápsula renal, nós vimos a absorção ativa pela relação dos podócitos com seus prolongamentos e os capilares glomerulares. Aí nós vamos partir para o polo urinário dessa cápsula. Esse polo urinário vai dar origem à cápsula, ao túbulo contorcido proximal, que é bastante ativo. As suas células têm características de células absortivas, que vão, além de absorver, secretar alguns fatores que vão me indicar a função renal. Do túbulo contorcido proximal, partimos para a porção descendente espessa, da porção descendente espessa para a porção descendente delgada da alça de Henle, porção ascendente delgada, em especial nos néfrons justaglomerulares, depois porção ascendente espessa, né, da alça de Henle. E é justamente nesse segmento espesso ascendente da alça de Henle que o cloreto de sódio vai ser transportado ativamente para fora da alça, estabelecendo assim um equilíbrio, o gradiente medular que é necessário na concentração da urina. Ok? Bom, assim a gente finaliza a alça de Henle. Consequentemente, a gente finaliza o néfron. E nós vamos passar a falar agora dos túbulos coletores. Tá? A primeira porção do túbulo coletor é o túbulo contorcido distal. Então nós tínhamos anteriormente o túbulo contorcido proximal, falaremos a partir de agora do túbulo contorcido distal. Após curto trajeto na cortical, lembre-se, a porção cortical não tem alça delgada de Henle, tem apenas alça espessa ascendente de Henle. Então, após o curto trajeto na cortical, a parte espessa da alça de Henle torna-se tortuosa, cheia de curvas, e passa a ser chamado, por essa razão, de túbulo contorcido distal. Por que está distal? Porque está distante da cápsula renal, que é o início do néfron. Também é revestido por um epitélio cúbico simples. Então aqui a gente está vendo túbulo contorcido distal, aqui a gente está vendo túbulo contorcido proximal. Os dois são revestidos por células cúbicas, epitélio cúbico simples. Tá lá, olha, vamos revisar aqui. Aqui, cápsula renal, túbulo contorcido proximal, porção espessa descendente da alça de Henle, porção delgada descendente da alça de Henle, porção delgada ascendente da alça de Henle. Aí já entra aqui na região cortical. Nós estamos vendo aqui porção espessa da alça de Henle, que vai se transformar no túbulo contorcido distal. Ok? Histologicamente, eles se diferenciam dos proximais pelas seguintes características. Então, histologicamente, eles se diferenciam dos túbulos contorcidos distais pelas seguintes características. Proximais pelas seguintes características. Primeiro, as suas células são menores. Porém, justamente graças a esse menor tamanho de suas células, quando a gente faz um corte transversal, eu consigo observar uma maior quantidade de núcleos. Ok? Não tem orla em escova. Se não tem orla em escova é porque não apresenta grande quantidade de microvilosidades na sua superfície livre do polo apical. Se não apresenta essa grande quantidade, nós podemos começar a inferir a sua função.
Se não tem uma grande quantidade de orla em escova, não tem orla em escova, não tem grande quantidade de microvilosidades. E nós vimos que as microvilosidades são estruturas responsáveis por aumentar a superfície de contato da célula com algo a ser absorvido. Não é isso? São menos acidófilas por possuírem menor quantidade de mitocôndria. Então a gente observa quando comparadas, olha só, as células do túbulo contorcido distal, o seu citoplasma é mais claro do que as células do túbulo contorcido proximal, porque apresentam uma menor quantidade de mitocôndrias. Né? As células dos túbulos contorcidos distais têm invaginações da membrana basolateral, onde se encontram as mitocôndrias. Essa característica não é uma característica de célula que absorve, porém, é uma característica de célula que transporta íons. Como essa célula vai ter que ser transportada pela sua membrana basolateral, as mitocôndrias elas se encontram localizadas nessa região. Porque esse transporte vai ser um transporte ativo, com gasto energético. Encosta-se ao corpúsculo renal do mesmo néfron e nesse local sua parede se modifica. Suas células se tornam mais cilíndricas e altas, com núcleos alongados e bastante próximos uns dos outros. Esse segmento modificado da parede do túbulo distal, que aparece escuro nos cortes corados, chama-se mácula densa. Olha a palavra densa de novo, nos referindo a algo que no microscópio eletrônico é visto mais escuro. Né? A mácula densa é sensível ao conteúdo iônico e ao volume de água no fluido tubular, produzindo moléculas sinalizadoras que vão fazer o quê? Que vão promover a liberação da enzima renina na circulação. Então veja bem, na medida em que esse segmento modificado, nós estamos falando do segmento que se aproxima lá do corpúsculo renal, né, do glomérulo renal. Tá lá. Então, o túbulo contorcido distal, nessa porção em que ele se aproxima do corpúsculo renal, nós temos uma modificação na sua parede, com uma alteração na forma das células, que vai fazer com que fique mais escuro nos cortes corados, né? Sendo que a mácula densa, ela vai perceber, ela vai notar o conteúdo iônico daquela região, daquele filtrado, e vai perceber o volume de água naquele fluido tubular. De acordo com a sua percepção, de acordo com a sua constituição, a constituição do fluido tubular, ela vai liberar a enzima renina na circulação. Tá? O túbulo contorcido distal é, portanto, o local onde ocorre uma troca iônica na presença de uma quantidade suficiente de um hormônio chamado aldosterona. No túbulo contorcido distal vai haver absorção de sódio e o potássio vai ser secretado, transportado. Este mecanismo influencia o conteúdo de sais e água de todo o organismo. Haja vista que todo o sangue vai passar pelo rim para ser filtrado a cada 4 ou 5 minutos. Então essa concentração vai influenciar diretamente no conteúdo de sais e água do nosso organismo. Além disso, o túbulo contorcido distal também secreta os íons de hidrogênio e amônia para a urina. Essa atividade é essencial para o equilíbrio ácido-básico do sangue. E aí a gente vai perceber, por exemplo, quando um paciente está internado numa unidade de terapia intensiva, ele faz um exame chamado gasometria arterial. Nessa gasometria arterial, vai marcar lá a concentração do íon bicarbonato. Vai marcar lá, que é uma função renal, vai marcar lá o pH do sangue. Quando eu tenho uma alteração desse íon bicarbonato, essa alteração pode levar a uma alteração no pH sanguíneo. Ou seja, o túbulo contorcido distal influencia no equilíbrio ácido-básico do sangue
de todo o corpo do indivíduo. Ok, dos túbulos contorcidos distais, o fluido vai passar para os túbulos e ductos coletores. Então a urina vai passar dos túbulos contorcidos distais para os túbulos coletores. Vários túbulos coletores vão desembocar em tubos mais calibrosos, chamados ductos coletores, que se originam das papilas. Tanto os túbulos quanto os ductos coletores seguem um trajeto retilíneo, não um trajeto curvo como os túbulos contorcidos proximal e distal. Então tá lá, ó. Nós estamos vendo aqui túbulo contorcido distal se esvaziando num túbulo coletor. Aqui é um túbulo coletor de outro néfron, aqui de outro, aqui de outro. Aí entra na cavidade medular, na camada medular, e os túbulos coletores esvaziam num ducto coletor. Observe que a espessura do ducto coletor é maior do que a espessura do túbulo coletor adjacente. E aí eu disse que o ducto coletor vai se esvaziar na papila renal, que está demonstrada na imagem logo aqui abaixo. Aqui nós estamos vendo uma visão um pouco mais distal, uma visão um pouco mais distante, da mesma situação. Então aqui a gente tem o túbulo coletor, aqui o túbulo contorcido distal, desembocando num túbulo coletor, num trajeto retilíneo. Esse túbulo coletor vai desembocar num ducto coletor, junto com outros túbulos coletores, e o túbulo coletor e o ducto coletor vai desembocar mais abaixo. Aqui a mesma imagem, né? Não vou. Aqui vale a pena a gente destacar, né? Aquilo que eu disse, voltando aqui um pouquinho, a respeito da característica do túbulo contorcido proximal e do túbulo contorcido distal, né? A gente observa a ausência da orla em escova no túbulo contorcido distal, a presença aqui no túbulo contorcido proximal, e a gente observa estruturalmente, né, são bastante diferentes do que quando comparados esses dois túbulos. Tá? O ducto coletor, a gente observa também a estrutura das suas células. Os túbulos coletores mais delgados são revestidos por epitélio cúbico e têm um diâmetro de aproximadamente 40 milímetros. Tá? À medida em que se fundem e se aproximam das papilas, suas células ficam mais altas até se transformarem em cilíndricas. Tá? Aqui a gente está vendo, de novo, aquela divisão, né, da região cortical com a região medular. O AHE são segmentos espessos da aula de Henle. E aqui agora a gente está estudando os túbulos coletores, né? Células globosas, na medida em que se distanciam, ficam mais cilíndricas. Né? Em toda a sua extensão, os túbulos coletores são formados por células com citoplasma que se cora fracamente pela eosina e os seus limites celulares não são nítidos. Essas células são claras ao microscópio eletrônico e muito pobres em organelas, tá? Porque na verdade são células apenas de revestimento mesmo, que vão só conduzir essa urina já formada, tá bom? Então a gente observa aqui, olha, a fraca coloração, né, muito fraca a coloração da eosina na citoplasma das células dos ductos coletores. Tá? Os ductos coletores da medula participam dos mecanismos de concentração da urina através da retenção de água. Tá? É a única participação que eles têm, retendo água quando há necessidade disso. Certo? Agora vamos falar um pouquinho a respeito do aparelho justaglomerular. Próximo ao corpúsculo renal, a arteríola aferente e às vezes também a eferente não tem membrana elástica interna. Lembre-se, conforme nós já vimos no capítulo de sistema circulatório, né, que as artérias, de uma forma geral,
inclusive as arteríolas, elas têm uma lâmina elástica interna, né, uma característica de uma artéria. E as células musculares se apresentam modificadas. Tá? Essas células são chamadas justaglomerulares, ou células JG, tá? E têm núcleos esféricos com citoplasma carregado de grânulos de secreção. Então aqui, olha, a gente está vendo aqui as células justaglomerulares, aqui nesse caso demonstrando numa arteríola aferente, mas nós podemos também encontrá-la nas arteríolas eferentes. Aqui a gente está observando duas fotos micrografias, né, do corpúsculo renal mostrando o glomérulo do corpúsculo renal e o aparelho justaglomerular. Tanto em A quanto em B, pode-se notar o aparelho formado pela mácula densa, que é a elipse tracejada, tá? Do túbulo contorcido distal, certo? E as células JG, que são produtoras de renina, tá? Que são intensamente coradas, apresentadas pelas cabeças da seta, que são aqui, ó, células JG, que são as células justaglomerulares. Aqui de novo, né, as células JG ou células justaglomerulares demonstradas aqui, próximas ao túbulo contorcido distal, né? A secreção desses grânulos da célula ou do aparelho justaglomerular participa da regulação da pressão do sangue, não é isso? Como nós já falamos anteriormente. A mácula densa do túbulo distal geralmente se localiza próximo às células justaglomerulares, conforme nós vimos aqui. A mácula densa do túbulo contorcido distal próxima das células justaglomerulares, formando com estas um conjunto conhecido como aparelho justaglomerular. Então, quando eu me refiro ao aparelho justaglomerular, eu estou me referindo, por enquanto, inicialmente, à mácula densa do túbulo contorcido distal, associado às células justaglomerulares. Também fazem parte do aparelho justaglomerular células do citoplasma claro, de função pouco conhecidas, denominadas células mesangiais extraglomerulares. Mas vocês podem observar, conforme o Junqueira descreve, elas têm característica e estrutura de célula produtora de proteína, retículo endoplasmático rugoso bastante desenvolvido, aparelho de Golgi bastante desenvolvido, mas a função dessas células que fazem parte do aparelho justaglomerular ainda é um tanto quanto obscuras. Tá? As células JG produzem a enzima renina. Qual que é a função dessa enzima renina? Tem relação com a pressão sanguínea, conforme eu acabei de dizer para vocês. Mas de que forma? A enzima renina aumenta a pressão arterial e a secreção da aldosterona. A aldosterona é um hormônio produzido pela camada cortical da glândula adrenal, que nós vamos estudar na nossa próxima videoaula, que é uma glândula endócrina, tá? Por intermédio do angiotensinogênio, que é produzido pela globulina do plasma. Tá? Esse processo aqui vai ficar mais nítido para você na nossa próxima videoaula, que é a videoaula referente às glândulas endócrinas. Uma enzima plasmática remove 2 aminoácidos da angiotensina 1, formando a angiotensina 2. É justamente a angiotensina 2 que vai aumentar a pressão sanguínea e a secreção da aldosterona, que inibirá a excreção de sódio pelos rins. Mas quem produziu a enzima que deu o start, que deu o início para a formação da angiotensina, foi a renina, que atuou sobre o angiotensinogênio, que liberou a angiotensina 1, que se transformou em angiotensina 2, que elevou a pressão sanguínea e a secreção da aldosterona, que vai inibir a excreção de sódio pelos rins. Assim, podemos concluir que o aparelho justaglomerular tem um importante papel no controle do balanço hídrico e no equilíbrio iônico do meio interno, porque ele afeta diretamente 2 variáveis importantes para essas situações, que é a pressão arterial e a excreção de sódio pelos rins. Tá?
como ele vai inibir a excreção de sódio, ele vai reter essa excreção. Vamos falar então, porque eu já falei diversas vezes aqui nessa videoaula da relação com o capilar, da relação com vasos sanguíneos, ok. Então vamos entender, pessoal, de forma bastante tranquila, bastante calma, a circulação sanguínea no rim. Bom, cada rim recebe sangue por uma artéria renal e essa artéria renal vai entrar pelo hilo renal. Mas antes de entrar pelo hilo, antes de penetrar no órgão, ela vai se dividir em dois ramos. Um ramo vai irrigar toda a parte anterior do rim, toda a parte ventral do rim. Obviamente, o outro vai irrigar a parte dorsal do rim. Então, a artéria renal, que é única, vai dar origem a dois ramos. Um ramo vai irrigar a parte anterior ou ventral e o outro ramo vai irrigar a parte posterior, há um erro de digitação aí, ou dorsal dos rins. Ainda no hilo, esses ramos dão origem às artérias interlobares, que seguem entre as pirâmides renais. Nós sabemos que as pirâmides renais, entre elas, nós temos a coluna renal, não é isso? Então elas vão seguir nessa região. Na altura da junção córtico-medular, ou seja, na base das pirâmides, as artérias interlobares formam as arciformes, que seguem um trajeto paralelo à cápsula do órgão, percorrendo o limite entre a cortical e a medular. Então, olha só, nós temos aqui a artéria interlobar, que está em vermelho. Essa artéria interlobar, ela vai dar origem à artéria e veia arciforme, está aqui. E vai seguir um trajeto paralelo à cápsula do órgão. Então, olha só, vamos voltar. Na altura da junção córtico-medular, na base das pirâmides, está aqui, na base de uma pirâmide, a artéria interlobar vai formar as arciformes, que seguem um trajeto paralelo à cápsula do órgão, percorrendo o limite entre a medular e a cortical. Aqui a gente não tem a região cortical, aqui a gente não tem a região medular, então a artéria arciforme, que é essa artéria vermelha aqui, olha, vai percorrer o limite entre as duas, paralela à cápsula renal. Das artérias arciformes, partem as artérias interlobulares. Não confunda com interlobar. Interlobulares, que seguem perpendicular à cápsula do rim. Então tá lá. Aqui nós temos, olha, a artéria interlobular, que partiu da artéria arciforme, a artéria interlobular, que parte transversal ou perpendicularmente à cápsula do rim. Das artérias interlobulares, originam-se as arteríolas aferentes. As arteríolas aferentes vão penetrar nos glomérulos, que vão levar sangue para os capilares glomerulares. Da artéria interlobular, partem as arteríolas aferentes. As arteríolas aferentes vão penetrar no glomérulo renal, na cápsula renal, depois túbulo contorcido distal e assim sucessivamente, processo que a gente já conhece. Destes capilares, o sangue passa para as arteríolas eferentes, que se ramificam novamente para formar a rede capilar em torno do tubo, ou seja, peritubular, que é responsável pela nutrição e oxigenação da cortical, além de ser responsável pela remoção dos refugos do metabolismo. Então, olha só, o que nós estamos vendo aqui? Então, aqui a gente tem artéria e veia arciforme. Vamos pensar em artéria primeiro. A artéria arciforme deu origem à artéria interlobular. A artéria interlobular deu origem à arteríola aferente. A arteríola aferente penetrou aqui, deu origem aos capilares glomerulares, depois vai dar origem à arteríola eferente, que vai sair da cápsula renal. As arteríolas eferentes dos glomérulos situados próximos da região medular, ou seja, os glomérulos justamedulares, formam também vasos longos e retilíneos que se dirigem no sentido de aprofundamento na própria camada medular, onde fazem uma curva, ou seja,
se dobram e retornam para a cortical. Essas alças capilares, justamente pelo seu trajeto retilíneo, pelo seu trajeto reto, são chamadas de vasos retos. Então estão aqui, ó. Então a gente está vendo aqui os vasos retos. Desse lado aqui, descendo, do outro lado, subindo no sentido da cortical. O endotélio do ramo descendente é do tipo contínuo. Porém, as células do ramo ascendente, ou seja, as células do ramo que está retornando para a cortical, são fenestrados. A gente já aprendeu o que é isso. O sangue dos vasos retos, já filtrado pelos glomérulos, fornece nutrientes e oxigênio à própria camada medular do rim. Os vasos retos não alteram o gradiente de hipertonicidade da medula, apenas nutrem de oxigênio essa camada. Ok? Os capilares da parte superficial da cortical reúnem-se para formar as veias estreladas, que se unem às interlobulares, e estas vão formar as veias arciformes, que dão origem às veias interlobares. Já tá vendo como agora já vai sendo o sentido contrário? Porque já é retorno. Então as veias estreladas vão se unir às veias interlobulares, essas duas vão formar as veias arciformes, sentido contrário, que dão origem às veias interlobares. Tá vendo como está descendo? O sentido está oposto. As veias interlobares se convergem para formar a veia renal, pela qual o sangue sai de cada um dos rins. Então é o sentido oposto, né? O sentido contrário. Então aqui nós podemos observar este processo mais claramente, né? Então aqui a gente está vendo as veias estreladas. Essas veias estreladas, elas vão desembocar em azul aqui bem fininho, olha, na veia interlobular. Tá? A veia interlobular vai desembocar, por sua vez, na veia arciforme. Então, veia estrelada, desembocou na veia interlobular, que desembocou na veia arciforme, que por sua vez vai desembocar na veia interlobar, porque está entre os lobos, interlobar, que por sua vez vai dar origem à veia renal. O interstício renal é o espaço entre os néfrons e os vasos sanguíneos e linfáticos, sendo muito escassa na cortical e aumentado na medular. Contém pequena quantidade de tecido conjuntivo, como todo o interstício, né? Com fibroblastos, que são as células mais comuns do tecido conjuntivo, algumas fibras colágenas e, principalmente na medula, uma substância fundamental muito hidratada, rica em proteoglicanos. Então, uma substância fundamental que é constituinte básico do tecido conjuntivo, mais fluida. Okay? Então, aqui nós já vimos essas imagens. Né? Só vamos mostrar aqui um pouquinho a respeito do interstício renal. Olha só, que está aqui em I, né? O I é o interstício renal. Está entre a alça, entre o ducto, entre o capilar, a gente tem um interstício renal aqui. Nessa imagem, o interstício renal está mostrado por essas estrelas aqui, por esses asteriscos. Okay? A gente percebe que está realmente localizada entre essas estruturas. No interstício medular, existem células secretoras chamadas células intersticiais, que contêm gotículas lipídicas em seu citoplasma e participam da produção de prostaglandinas e prostaciclinas, certo? As células do interstício da cortical renal produzem 85%, ou seja, a esmagadora maioria da eritropoietina do organismo, que é um hormônio que vai estimular a produção dos eritrócitos pelas células da medula óssea, conforme eu já citei anteriormente, daí o próprio nome, né? De eritrócito, poietina. O fígado sintetiza os outros 15% da eritropoietina,
necessário para o bom funcionamento. A lesão dos rins pode levar a uma profunda anemia devido à deficiência da eritropoietina, uma vez que nós vimos que 85% desse hormônio é secretado pelos rins, né? O fígado sozinho não vai ter a capacidade de suprir sozinho as necessidades do organismo. Bom, assim a gente finaliza o estudo do rim, tá? Assim a gente finaliza o estudo do rim. Vamos passar a falar a partir de agora o estudo da bexiga e das vias urinárias. A bexiga e as vias urinárias armazenam por algum tempo e conduzem para o exterior a urina formada pelos rins. Os cálices, a pelvis, o ureter e a bexiga têm a mesma estrutura básica, embora a parede se torne gradualmente mais espessa na medida em que se aproxima da bexiga. Então, cálices, tanto menores quanto maiores, pelvis, ureter e bexiga, estruturalmente falando, são semelhantes. Porém, a parede fica mais espessa na medida em que se aproxima da bexiga. Então, a gente está vendo aqui uma estrutura de um ureter com seu epitélio de revestimento interno. Aqui a gente está vendo o seu conjuntivo e envolvendo esse ducto uma camada de músculo liso, que a gente está observando aqui. Externamente a esse músculo liso, a gente tem o tecido conjuntivo adventicial. Então, essa estrutura é uma estrutura comum de todas as estruturas que eu citei para vocês. Cálices, pelvis, ureter, bexiga, todas as estruturas que eu citei para vocês. Aqui a gente está vendo uma estrutura da bexiga urinária vazia, né? Aqui a gente está vendo as células da camada epitelial, aqui o conjuntivo, e aqui a gente está vendo uma célula, a estrutura da bexiga urinária cheia. A gente pode perceber uma grande diferença. Aqui a gente está vendo o epitélio dobrado, aqui nós estamos vendo o epitélio distendido. É justamente por essa razão que o epitélio da bexiga é considerado um epitélio de transição. Porque a sua forma, o formato das suas células, a sua espessura vai depender da quantidade de urina que eu tenho dentro dessa bexiga. Se eu tiver menos urina, se a bexiga estiver vazia, nós vamos ter esse aspecto. Numa bexiga cheia, nós vamos ter um outro aspecto totalmente diferenciado. A mucosa é formada por um epitélio de transição, conforme eu acabei de dizer para vocês, e por uma lâmina própria de tecido conjuntivo que varia do frouxo ao denso. As células mais superficiais do epitélio de transição são responsáveis pela barreira osmótica entre a urina e os fluidos teciduais. Por quê? Não pode permitir que a urina ultrapasse essa barreira epitelial para chegar lá no conjuntivo, por exemplo. Porque a gente tem que lembrar que a urina ela é um lixo metabólico, um resto metabólico do nosso organismo. A túnica muscular é formada por uma camada longitudinal interna e uma camada circular externa. Então, a túnica muscular é formada por uma camada longitudinal interna e uma camada circular externa. Obviamente, nós estamos nos referindo a músculo liso que tem nesses ductos. Essas camadas musculares são mal definidas. Na parte proximal da uretra, a musculatura da bexiga forma um esfíncter interno da mesma, que vai reter essa urina lá até que ela atinja aproximadamente 50% da capacidade da bexiga, quando vai enviar ao córtex uma ordem de esvaziamento. E aí esse esfíncter, que é constituído por esse músculo liso, vai relaxar, permitindo o esvaziamento da bexiga na uretra. O ureter, que é o ducto que vem lá do rim, atravessa obliquamente a parede da bexiga, de modo que se forma uma válvula que impede o refluxo da urina. Então a urina vai transitar no sentido rim-bexiga, mas essa válvula, que é formada pela forma com que o ureter penetra na bexiga, não permite que a urina volte da bexiga para os rins. A parte do ureter colocada na parede da bexiga mostra apenas o músculo longitudinal, cuja contração abre a válvula e facilita a passagem da urina, no sentido ureter-bexiga. As vias urinárias
são envolvidas externamente por uma membrana adventícia, exceto a parte superior da bexiga, que é coberta por uma membrana serosa, que é o peritônio. A membrana adventícia, nós vimos aqui ó, que é um tecido conjuntivo adventicial, que recobre externamente a camada muscular. Bom, a bexiga, nós já falamos, vamos falar agora da uretra, né? A uretra é um tubo que leva a urina da bexiga para o exterior através do ato da micção. No sistema urinário masculino, a uretra é comum aos aparelhos reprodutor e urinário. No feminino ela se difere. Então nós vamos estudar a uretra masculina separada da uretra feminina. Então olha só, a uretra masculina é comum ao sistema reprodutor, sendo formada pelas porções prostáticas, que está dentro da glândula próstata, que é constituída por um epitélio de transição. Tem a porção membranosa, que tem mais ou menos 1 centímetro de extensão, e o revestimento é de epitélio pseudoestratificado, e é justamente nessa parte que tem um aglomerado de músculo esquelético e não de músculo liso, que é o esfíncter externo da uretra. Então, quando o esfíncter interno da uretra libera a urina vai para a uretra. Desculpa, o esfíncter interno da bexiga libera a urina vai para a uretra. E aí o esfíncter externo da uretra, que é de músculo esquelético, é aquele que nós conseguimos segurar a urina, voluntariamente. Por isso que a criança, por exemplo, tem uma grande propensão a liberar a urina enquanto dorme, porque ela ainda não tem um controle muito claro desse esfíncter externo da uretra. Tá? Além da porção membranosa, tem a porção cavernosa ou peniana, que está dentro do próprio corpo do pênis, que é constituído de epitélio pseudoestratificado colunar com áreas de pavimentose. Tá? O tamanho da uretra masculina vai variar de acordo com o tamanho da porção cavernosa ou peniana. Quanto maior o pênis do indivíduo, obviamente maior vai ser a uretra. Tá? Já a uretra feminina é um tubo de 4 a 5 centímetros de comprimento, revestido por um epitélio plano estratificado, com áreas de epitélio pseudoestratificado colunar. Né? Veja bem, se você tiver dificuldade na identificação desses tipos de célula, estratificado, pseudoestratificado, recomendo que você assista a minha aula de tecido epitelial, que está disponível lá no meu canal do YouTube. Tá? Próximo à sua abertura no exterior, a uretra feminina possui um esfíncter de músculo estriado esquelético, da mesma forma que o homem, que é o esfíncter externo da uretra. Então a uretra feminina é inferior em tamanho à uretra masculina. E assim a gente finaliza o nosso sistema urinário. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua atenção e a sua confiança. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade.